Senhoras e senhores participantes, retomando para a última palestra dessa manhã, o tema Ferramentas e Avaliação de Impacto Social e sua importância para a efetividade da atuação do Ministério Público. Será proferida pela diretora executiva da Humaitá Academy, doutora Carla Damião, que é desenvolvedora de negócios especializados em gerenciamento de projetos de impacto social, finalista do Prêmio Britânico Shakespeare, na categoria Mudança Social, diretora executiva da Humaitá Academy, palestrante e editora de temas sobre gestão estratégicas para ORCEs e governos, redatora convidada dos jornais brasileiros Alpa Jornalismo, Nossa Causa e Folha de São Paulo, conselheira da ONG Mensagem para a Liberdade e cofundadora da ONG Eu Sou a Glória. Com a palavra, doutora Carla Damião. Oi, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Eu vi as outras duas palestras, foram sensacionais. Dando uma introdução, né, novamente ele fez aqui essa apresentação do meu currículo, e eu sou a diretora executiva da Humanitar Academy. A Humanitar Academy, ela é uma empresa social com foco no ensino de gestão social estratégica e avaliação de impacto. É uma empresa alemã, eu sou diretora do Brasil e América Latina. Hoje, o nosso tempo de 40 minutos vai ser dividido numa intenção de fazer uma coisa bastante explicativa, mas também de ferramenta, né, de usabilidade. Então, eu vou explicar o que é a avaliação de impacto, os níveis de avaliação de impacto social, qual a principal ferramenta para iniciar a avaliação social, se a gente já quer trazer isso hoje para a nossa organização ou para o nosso departamento. E eu espero que seja bastante rico para vocês aproveitarem. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever aí, que eu vou estar recebendo as perguntas e vou estar respondendo, trazendo os exemplos dentro do universo de vocês. Então, para começar, como que a avaliação de impacto poderia apoiar a eficiência do Ministério Público, né? Aqui essa pergunta vai para qualquer trabalho de organização social ou qualquer área da administração pública. Como que a avaliação de impacto apoia a eficiência, né, do serviço público, de projetos sociais? E isso é uma coisa bastante generalizada, porque ela vai trabalhar da mesma forma para qualquer um que comece a utilizar essa ferramenta. Né? Sempre que a gente fala de avaliação de impacto, a gente está falando de compreensão do que eu estou fazendo de mudança na sociedade. E que o meu trabalho, ele visa garantir que essa intenção, que essa hipótese de mudança positiva está realmente ocorrendo. Então, tanto quem trabalha em organização social, quanto quem trabalha no governo, vocês têm um motivo social, um motivo de existir, é a mudança positiva na sociedade. E quando você fala de trazer ferramentas para avaliar o impacto, você está falando de compreender se você está atingindo esse objetivo pelo qual você iniciou a sua existência, né? Pelo qual você está iniciando, fazendo uma certa ação social. Então, para começar, quando você traz avaliação de impacto para a sua organização ou para a administração pública, a primeira coisa que você vai sentir é que você conseguiu identificar as prioridades. Porque agora você está focando no impacto que você quer causar, e por conta disso você entende quais são as prioridades para atingir esse impacto. Às vezes a gente fica meio perdido para entender, né, se aquelas atividades que a gente está executando, quais delas são prioritárias, por que elas são prioritárias. Então eu vou demonstrar hoje, aqui vou trazer exemplos para deixar isso mais claro, de por que quando a gente começa a fazer um trabalho de avaliação de impacto, as prioridades ficam mais evidentes, porque a gente consegue identificar exatamente aquilo que realmente está causando um maior impacto, uma maior mudança social, e a gente consegue embasar, né, verificar isso. O 2, ele está diretamente ligado, né, que é o aprimoramento das estratégias. Se você sabe para onde você está indo, e se você sabe se você está chegando ou não, você consegue entender o que você deveria fazer, o que você pode fazer melhor, né? Então, por exemplo,
Investimento, né? Se você tem vários programas sociais, você sabe quais aqueles que estão dando mais certo, quais aqueles que trazem maior retorno, trazem maior mudança positiva. Então, se você tiver que escolher, ou se você tiver um orçamento limitado para você definir onde é que vai ser colocado, você tem uma visão melhor, uma identificação melhor das prioridades que te ajuda a aprimorar as estratégias de como que vai ser usados os recursos, né? Recurso de tempo, recurso financeiro, recurso de pessoas. Monitoramento do desempenho. Geralmente a avaliação de impacto, ela é feita por projeto, né? Então, dentro dos departamentos, se a gente está falando de um ministério, por exemplo, a gente tem aqui um ministério com a sua função social, e aí essa função social é bastante abrangente, né? No caso do Ministério Público, a gente está falando aí alcance dos direitos humanos, meio ambiente, acesso à justiça. Então, é uma coisa bastante ampla, né, o que o Ministério Público faz. Para isso, ele se divide em secretarias, em departamentos, e cada um deles tem ações e projetos sociais, certo? Então, geralmente, quando a gente fala de avaliação de impacto, a gente tem um link entre todas essas ações aqui dos departamentos e como que elas contribuem para o impacto final do Ministério, né, para o impacto final daquela organização que está executando aquela ação. E quando você faz o monitoramento de desempenho, quando você aplica a avaliação de impacto, você automaticamente está monitorando o desempenho de cada uma dessas ações, né, você precisa fazer o monitoramento para você verificar se elas estão chegando ou não no que elas buscam. E aí você faz uma tomada de decisão baseada em evidências, né? Porque você está monitorando, verificando aquele desempenho, e até a prestação de conta fica mais clara. E não é a prestação de conta com relação a como que você gastou o dinheiro. E aí vem um exemplo bem legal. Se você pega, por exemplo, a doação de livros, você pode ter dito ali no relatório que você vai fazer a doação de 100 livros para uma determinada biblioteca pública. Quando você pensa em prestação de contas sem avaliação de impacto, você está focando em garantir que o livro, né, foi comprado dentro do preço buscado e entregue na biblioteca conforme dito. Quando a gente pensa em avaliação de impacto, a gente quer saber quem leu aquele livro. Se aqueles livros entregues naquela biblioteca foi realmente a melhor escolha. Então, aquele gasto, se você fez a compra do livro, distribuiu numa biblioteca, e aqueles livros não estão sendo os mais lidos, ou por acaso foram colocados numa estante que ninguém está realmente tendo acesso, enfim, 1000, né, variáveis que podem afetar o motivo desse livro talvez não estarem sendo usados, o gasto com aquele livro ele não foi tão relevante quanto ele deveria. Então, tudo isso, né, a avaliação de impacto, ela pode apoiar a você ser mais eficiente. E aí eu vou agora entrar na parte um pouquinho mais técnica da coisa, mais legal. Então, a gente começa com entender o que é impacto, né? A gente fala de impacto de uma forma que começa a virar uma coisa bastante geral. Para muita gente, impacto é tudo que você faz, né, de positivo. Poxa, eu entreguei os livros, eu fiz uma doação, olha, eu estou fazendo um programa social, eu estou educando. Tudo que a gente faz causa impacto social. Mas nem tudo, na verdade, é impacto. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o que é impacto dentro de uma perspectiva global, unificada e científica, que são os termos, né, a forma de trabalhar a avaliação de impacto pela ONU, pelo Banco Mundial, e também hoje pelo próprio governo brasileiro, né, já são utilizados os termos, etc., baseados nessa visão do que é impacto, que é uma visão até científica, né, de como verificar se a sociedade está realmente fazendo essa mudança positiva que a gente espera quando a gente inicia uma ação social. Então, para a gente olhar para o impacto dessa forma, assim, mais direta, mais pragmática, né, a gente tem um gráfico aqui que ajuda a visualizar. Aqui nessa setinha azul, a gente tem a evolução positiva da sociedade e abaixo o tempo, né? Então, conforme o tempo vai passando, a sociedade, ela vai evoluindo, né, positivamente, ela vai crescendo. Vamos colocar aqui o tema, por exemplo, do racismo, né? Então, a gente hoje recebe informações para combater o racismo, né, para atuar nessa causa, e a sociedade está recebendo, ela está evoluindo, né, comunidades, a sua região, numa direção positiva com relação a isso. Quando a gente faz um projeto social, a gente entra com essa linha vermelha, que a gente chama de rota de intervenção. A gente está intervindo
num ciclo natural, né, que outras pessoas já estavam trabalhando, não natural, mas assim, né, um ciclo que já ia acontecer antes de você fazer qualquer coisa, que tinha outros projetos sociais, outras pessoas falando, né? Já está acontecendo ali uma intervenção de outras intervenções, e aí você coloca a sua. E você acredita que aquela sua intervenção, aquela linha vermelha, ela vai acelerar a evolução positiva daquele público que você está atuando. Né? Então, quando a gente fala de trabalhar com impacto social, toda a ação que a gente faz, né, no projeto social, num programa social, é uma rota que visa intervir no percurso natural daquela comunidade, visando acelerar uma mudança positiva, né? Melhorar uma questão que a gente gostaria. Então, o que é o impacto? O impacto é essa aceleração, é essa mudança que eu causei. Né? Eu preciso verificar se eu estou realmente conseguindo isso. Né? Então, essa é a forma que hoje a gente trabalha impacto, fala de impacto de uma forma um pouco mais pragmática, profissional, dentro dos termos, né? Já colocando todo mundo na mesma linha. E hoje eu vou justamente explicar esses termos, esses níveis de impacto, como que a gente pode fazer, para a gente olhar de uma forma um pouco mais assertiva para como que a gente está verificando se a gente realmente está causando a mudança que a gente pretendia causar quando a gente iniciou, pensou um determinado projeto. Então, existem níveis de medição de impacto social, tá? Existem 3 níveis. O primeiro nível é o nível comparativo. O nível comparativo é o primeiro e o mais básico, mas, ao mesmo tempo, já é um nível que a gente não está fazendo, tá? Para chegar no nível 1, já é difícil chegar. Fazer avaliação de impacto não é muito simples. A gente precisa de dados, a gente precisa de acompanhamento, né? A gente precisa iniciar essa visão do que é impacto, qual o meu impacto, fazer essa autoanálise, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. E aí a gente tem que chegar no primeiro nível, né? Que é a gente conseguir fazer uma análise comparativa, né, desse impacto. O nível 2 é o grupo de controle, que é quando a gente já está entrando numa questão mais científica. Eu vou demonstrar também aqui para vocês, de verificação, onde você pode afirmar, né, que o seu impacto gerou determinada mudança a partir de um grupo de controle. E o nível 3 é a aleatoriedade. Ele não é tão utilizado, ou quase nunca é utilizado no setor social, porque ele tem um viés que às vezes não cabe dentro da questão social. Eu vou explicar por que também quando a gente chegar nele. Então, vamos lá para o nível 1. Para começar, aliás, antes de eu entrar no nível 1, desculpa. Então, antes de eu entrar no nível 1, eu quero trazer para vocês que resultado não é impacto, tá? Muitas vezes a gente acha que resultado é impacto. Se vocês pararem para prestar atenção, agora que eu estou falando isso para vocês, vocês vão começar a vão ligar esse radar de perceber. Que muitas vezes a gente olha para o projeto social e ele está dizendo 1.000 creches, né, foram impactadas, doação de 1 milhão de livros, foram feitas 302 palestras. Isso é um resultado, né? E dentro dos níveis de medição de impacto, isso não é impacto, isso não significa nada. Por quê? Porque se você diz que você entregou, por exemplo, 1.000 livros, mas você poderia ter entregue 100.000, 1.000 é muito pouco. Então, o impacto gerado foi muito abaixo do que você estava esperando. Então, para você dizer que você realmente gerou impacto, você tem que ter algum embasamento, você tem que ter mais do que apenas a informação de que o resultado foi entregue. A gente brinca que o resultado não é mais do que a sua obrigação. O resultado é a entrega, né? Você foi pago para fazer determinada coisa, para entregar determinado serviço, e você fez, né? Ou você teve uma ideia de elaborar determinado projeto e você entregou o projeto. Isso é o resultado da sua ação, né? O resultado de uma atividade, ele não é considerado impacto. Quando que começa a ser considerado impacto? No nível 1, né? Aqui ainda tem. Então, relatório de resultado não é impacto. Quando você faz um relatório dizendo, entreguei, executamos, montamos, foram entregues, né, tantos alunos participaram, isso não é impacto ainda para vocês, tá? Impacto vai entrar a partir aqui do nível 1, então, que é o nível comparativo. Como que esse relatório começa a virar realmente um relatório de impacto social? Quando você diz, entregamos 1.000 livros, né,
comparados ao ano anterior, onde foram entregues apenas 100, tivemos um crescimento de entrega de tanto, né? Ou o número de pessoas que receberam esses livros, né, no ano passado foi muito menor do que o que esse ano, ou a maior parte das organizações com determinado recurso consegue entregar tanto e nós estamos entregando tanto. Então, você tem um nível de análise comparativa para demonstrar que você está fazendo mais, que você está entregando mais. E ainda melhor, quando você compara o resultado real, né, a entrega do seu beneficiário, a visão do seu beneficiário sobre o seu projeto. Então, você está falando aqui dessa palestra, né? A gente vai falar que o resultado dessa palestra é eu fazer a palestra para vocês, né? Vocês participarem, ter gente ouvindo o que a gente está falando, não é mais do que a minha obrigação, é o resultado, é o básico, né, do que a gente tinha que fazer hoje. O que eu gostaria de demonstrar no impacto comparativo? Eu gostaria de saber que foi muito bem avaliada, comparada, né? Nem precisa comparar nesse caso, mas que houve uma avaliação acima, né, de um número X, então foi avaliado acima de 8, vocês deram uma avaliação positiva. Houveram pessoas que estavam falando, né, trazendo o que foi falado para as suas organizações, convidando outras pessoas da organização para participar. E aí você faz um comparativo com outras palestras que são dadas sobre esse tema, né, não conseguiram alcançar tantas pessoas, ou essa palestra dessa vez que teve, ela também conseguiu gerar outras formas de interação, pessoas que convidaram outras pessoas ou que levaram para suas organizações aquele conhecimento. Então, eu já estou fazendo um embasamento, eu já estou fazendo um mergulho maior entre o que eu fiz e o que você realmente recebeu, o que aquilo realmente te trouxe, né? Então, esse é o nível mais básico, é o nível comparativo de impacto. E para a gente fazer o nível 1, a gente precisa ter um marco zero. A gente precisa saber, antes de começar, eu preciso saber mais ou menos onde é que estava. Vamos supor aqui, né? A gente, hoje o Ministério vai trabalhar, por exemplo, pensa numa ação de fazer uma publicidade na televisão no Setembro Amarelo para falar sobre o número do CVV, para que outras pessoas saibam sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que vai combater o suicídio, né, que ajuda pessoas, né, a ligarem, que ajuda elas nessa questão. Então, ele pensa, poxa, Setembro Amarelo, a gente já sabe que esse número causa bons resultados, vamos fazer uma publicidade na TV aberta para a gente poder alcançar mais pessoas durante Setembro Amarelo e ter aí um aumento, né, a nossa intervenção, a partir do momento que a gente faz aí uma publicidade sobre isso, a gente vai aumentar o número de pessoas que têm acesso ao conhecimento sobre essa causa e que vão usar mais, vão passar a utilizar essa ferramenta que já existe, que é muito legal. Então, beleza. Como que eu começo? Primeiro, antes de saber, né, se eu realmente causei, se a minha publicidade realmente trouxe pessoas para ligarem a mais para o CVV, para realmente usarem essa ferramenta, conhecerem essa ferramenta, eu vou precisar talvez ligar para o CVV e falar, olha, eu queria saber quantas ligações geralmente vocês têm em setembro, né? Como que funciona o pico por região, ou na região em que eu vou fazer, qual é a média desse ano, do ano passado, para eu saber se depois da minha intervenção, se isso aumentou e quanto aumentou. Porque eu não vou poder dizer que todas as ligações que você recebeu em setembro foram por mim. Eles vão ter várias campanhas acontecendo, né, naquele ano, e várias serão responsáveis por trazer. Eu quero saber na minha. Eu posso, inclusive, saber, assim, olha, eu vou passar a minha propaganda de manhã no horário tal, à tarde no horário tal e à noite no horário tal. Eu gostaria de saber nesses horários, né, especificamente, do momento em que a propaganda foi feita até os próximos 10 minutos, se houve um pico. Então, eu estou buscando onde eu estou, né, quanto que tinha, quanto que o CVV já tinha naquele horário, quantas pessoas já ligavam em setembro, qual que era a média dos outros meses, para então eu poder dizer realmente que naquele mês, né, onde eu fiz um investimento específico para aumentar né, a visibilidade daquela organização, daquele projeto, que realmente houve um resultado e que aquele foi o meu resultado, 30%, aumento de 10%, 15% no período da manhã, tantos por cento logo após, né, que a gente pode ver logo após o início da campanha, há picos de quanto que é esse pico. Então, a gente consegue acompanhar a partir do grau comparativo. Só que o grau comparativo só existe, né, só começa a existir quando eu entendo onde eu estou, né, que é aquela linha, quando a gente viu ali a rota de intervenção,
onde eu estou, para que eu possa saber qual foi o diferencial que eu causei. Legal? Então, vamos para o nível 2. Impacto de nível 2, grupo de controle. O grupo de controle, ele é um pouco mais científico, e ele também acaba sendo mais difícil de fazer. A gente sabe que fazer avaliação de impacto não é simples, tá? Fazer essa análise básica, né, que a gente já iniciou ali, falando do comparativo, você já viu que eu tive que, né, perguntar antes, primeiro entender onde é que eu estava, entender talvez uma visão geral dos meses anteriores, de outros projetos similares que possam estar acontecendo, às vezes a previsibilidade do que já aconteceria, né, naquele mês, naquele projeto, com outras pessoas que estão investindo também além de mim. Então, eu já tenho esse trabalho, né, de averiguação, verificação, e aí depois eu vou ter que adicionar um trabalho um pouco ainda mais robusto, que é o grupo de controle. Como que funciona o grupo de controle? Lembra aqui que a gente falou que desse gráfico, que você tem a evolução positiva, você tem o impacto e a sua rota de intervenção vai causar, né, o aumento desse impacto com relação ao que já aconteceria? Você tem que garantir que você está controlando o que aconteceria, que é o grupo de controle. Então, a gente tem, geralmente, vamos usar aqui o mesmo exemplo do CVV, né, da publicidade para aumentar o número de ligações para o CVV. Nesse caso, o que eu poderia fazer para ter um grupo de controle? Além de eu já ter o meu marco zero, além de eu perguntar como é que seria, como é que foram os resultados dos anos anteriores, isso não vai mudar, eu continuo tendo que passar, né? É nível 2 porque você passa pelo 1 e depois você vai pelo 2. Então, você, além de ter todas as questões que vão te embasar no comparativo, você também isola um grupo. Então, por exemplo, 2 cidades que tenham tido nos últimos anos basicamente o mesmo número de ligações, ou um gráfico comparativo que cresce e reduz muito próximos com o CVV. Né? 2 cidades que são próximas, muito parecidas, que vão receber a mesma informação por televisão, e que tem um gráfico muito similar, né, de crescimento de ligação e redução de ligação. Então, a gente pode pegar essa cidade e falar, eu vou transmitir apenas para uma das cidades, e para outra eu vou aguardar, eu vou transmitir para uma cidade numa semana, e na outra semana eu vou transmitir para outra, para não ser, né, não deixar de transmitir para determinado grupo, se for esse caso. Mas você pega um grupo que é muito similar ao seu, e você também verifica, né, como que vai ter, você acompanha esse grupo, quantas ligações foram feitas por aquele grupo que não recebeu o estímulo, que não recebeu a intervenção, e aí você verifica o seu resultado. E aí você tem o que a gente chama de análise científica do seu impacto. Você está verificando, né, como a gente faz com a mesma coisa com remédios placebos, né? Você tem um grupo que vai receber o remédio e outro grupo que vai receber um placebo. E aí você consegue verificar, a partir da diferenciação entre o seu grupo e o outro, quantos que realmente melhoraram de uma doença, né? Considerando, inclusive, aqueles que melhoraram pelo efeito placebo, né? Aqueles que já iam melhorar, digamos, de qualquer jeito, sem o remédio. Então, é considerado um método mais científico, a verificação do grupo de controle, né? É que tem uma imagenzinha de como que é feito um experimento, né? Se você diz, olha, eu tenho certeza que alunos que fazem o teste sem nenhum barulho, eles vão tirar nota maior. Então, você precisa ter um grupo que está em silêncio e um grupo que está com barulho, para que você possa analisar o resultado de ambos e aí poder comprovar realmente, né? De toda forma, você tem que ter o marco zero, tem que ter aquela verificação para saber qual já era a nota antes, né, desse grupo, como que já estava a média, se realmente é um grupo muito próximo, ou se é até o mesmo grupo. Então, tem que ter, assim, uma visão para que você consiga fazer essa escolha de uma forma realmente que seja similar, que não vá atrapalhar o resultado, que não vá realmente interferir o resultado, que seja realmente similar o grupo, em situações similares. Então, é um pouco mais difícil. Correto de você verificar o impacto que o seu projeto está causando. Se a gente conseguir aqui, a partir dessa palestra, chegar no nível 1, né, começar a pensar como que eu consigo demonstrar através do nível 1 de impacto, eu já vou ficar aqui muito feliz, tá? Porque já é uma grande evolução a gente trabalhar, já é muito bom
a gente conseguir chegar a demonstrar o impacto no nível 1. Então, eu recomendo todo mundo que está assistindo a começar a pensar, né, como que eu estou verificando o meu impacto e tentar alcançar o nível 1, e se você já está no nível 1, se você tentar alcançar o nível 2. Eu falei que tinham 3 níveis, né? O terceiro é a aleatoriedade. A aleatoriedade, ela não é recomendada para o setor social. Porque o que seria um exemplo de aleatoriedade? Eu teria que pegar, por exemplo, é super difícil, né? No caso de uma cidade, por exemplo, eu teria que conseguir isolar pessoas da mesma cidade, porque é tão científico que só o fato de serem cidades vizinhas não já interferiria, né, na porcentagem, no resultado final da análise. Só que é tão pequena a diferença, e às vezes até tão cruel, né? A gente fala dentro de organizações sociais, por exemplo, você faria doação de livros, você não poderia escolher uma comunidade que não ia participar da doação. Você tem que pegar pessoas que queriam o livro e falar, você não vai receber, você vai ser grupo de controle. Então, teria que ser alguma coisa assim, porque só o fato dela estar ali, de ter recebido, né, que ia ter o livro, já alteraria o resultado final. Mas é muito, muito, né, detalhado, não precisamos chegar no nível 3, mas ele existe, é assim que é trabalhado, né, assim que é falado, essas são as formas de falar, de se demonstrar e compreender impacto hoje dentro do setor social global. E aí, eu quero trazer para vocês a primeira coisa para quem resolver fazer uma avaliação de impacto dentro da sua organização. Carla, hoje eu tenho uma organização social. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para implementar a avaliação de impacto, ou para iniciar uma cultura de avaliação de impacto na minha organização? Eu vou dizer para você que a primeira coisa é trazer ou montar na sua organização uma ferramenta chamada teoria de mudança. Aqui está escrito, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, como que eu vou saber se eu estou chegando? A teoria de mudança é uma ferramenta utilizada já amplamente no setor social, onde você vai mapear de forma lógica como que o impacto que a sua organização quer causar está conectado com as atividades que ela já faz, né, que ela produz. Então, por exemplo, hoje vamos falar aqui dessa palestra, né? Qual o impacto que eu, Carla, quero causar quando eu trabalho gestão de projetos? Eu acredito que gestão de projetos é capaz de fazer com que projetos sociais sejam mais eficazes e mais assertivos, certo? Então, esse é o impacto que eu acredito que o meu conhecimento, sendo levado e aplicado por outras organizações, vai causar. Como que eu faço aqui a minha teoria de mudança? Como que organizações começam a pensar a sua teoria de mudança? Elas vão pensar, cara, qual é o impacto que a gente quer causar? E, às vezes, só esse pensamento, só essa reflexão já vai ser um momento muito denso aí dentro da sua organização, porque muitos projetos, a organização e na própria administração pública, né? O que esse departamento está buscando, né? Qual é o foco geral do departamento? Qual que é o foco geral dessa secretaria? Porque, às vezes, a gente, quando trabalha no projeto social, entra muita paixão também, entra muita questão de identificação pessoal com o projeto, e, às vezes, a gente abraça muitas causas e entra em muitas questões subjetivas, né? Aí a avaliação de impacto vai ter aquele impacto direto e o impacto que é indireto, que vai chegar às outras pessoas, né? Eu fiz uma palestra para vocês para aumentar o impacto social, mas aí tem também o impacto indireto disso, que é, né, na carreira da pessoa, a melhoria profissional dela ter feito o curso. Então, tem outras coisas que você dá um curso, fazer uma palestra, atuam além daquele impacto principal que você quer gerar, né? E aí quando você monta a teoria de mudança, você está estruturando isso e está também fazendo um acerto com o seu time, com o seu departamento, de que todo mundo entende que aquele é o motivo principal de vocês existirem, né? O impacto que vocês querem buscar. E que vocês podem fazer várias atividades, vários projetos, mas elas precisam se conectar, elas precisam garantir que aquele impacto está sendo gerado, ou vocês começam a se perder. E essa ferramenta foi criada para isso, né? Foi percebido dentro da própria Organização das Nações Unidas, que as organizações, um dos motivos delas não conseguirem, de terem a sensação de enxugar gelo, né? De você fazer e ainda não verificar se saiu do lugar, é que ela não conseguia, né, não tinha essa relação entre como que a atividade
gerava aquele impacto, como que ela estava realmente conectada ao impacto gerado. Então, essa é a primeira ferramenta que vocês vão causar. Então, um processo de planejamento, que a partir da realização de um mapa, traduz, organiza ou estrutura mudanças pretendidas por uma iniciativa social. O ato de criar mudanças intencionais é o cerne da teoria de mudança, e ele dá, e todo o resto vai dar suporte, né, para que aquilo possa ser encontrado. Então, aqui a gente tem a teoria de mudança do curso, né? Então, o impacto. Através do conhecimento gerado, projetos sociais possam ser conduzidos com maior estratégia, assertividade e consigam gerar maior impacto positivo, né? E aí, quais são as atividades, né, que eu vou fazer para isso? Eu quero conseguir inscritos na palestra, eu quero realizar essa palestra dentro do planejado. Então, isso é o básico, né? Minha entrega de atividades. Quais os resultados esperados? Que a palestra tenha sido realizada dentro do escopo e do tempo, que vocês tenham saído satisfeitos. E aí, de novo, né? Não fiz mais do que a minha obrigação ali nos resultados. Consegui entregar dentro do tempo e escopo, legal. Vocês estão satisfeitos, gostaram? Legal. Agora, vamos verificar se a gente foi além, né? Se a gente está atingindo, se isso aí vai realmente chegar no meu objetivo. Então, eu tenho que criar indicadores que verifiquem que, ao ser realizada essa palestra e pelo fato de vocês terem gostado, vocês começaram a levar esse conhecimento para outras pessoas da sua organização. Ou que gestores, né, pessoas que estão ali na liderança, começaram a estudar e se aprofundar mais nessa matéria, né? E empresas e organizações começaram a buscar um treinamento mais formal, uma certificação, ou seja, vocês já estão levando o treinamento, né, esse conhecimento para a sua organização e vocês também estão se informando ainda mais para vocês conseguirem levar isso de forma realmente estruturada, organizada, porque é uma palestra curta, né? Então, uma palestra curta induz vocês a se interessarem pelo tema para que vocês possam, então, cavar um pouco mais. E eu acredito que se vocês fizerem esse treinamento, né, se aprofundarem, se vocês começarem a levar esse conhecimento, eu acredito que vocês vão estar gerando, né, esse conhecimento vai estar sendo conduzido com maior estratégia, maior assertividade, e vocês vão conseguir gerar maior impacto positivo. Então, essa é a teoria de mudança. Começa aqui, né, eu começo de onde estou, para onde vou, né, entendendo o que a gente está fazendo, estruturando essas atividades, linkando elas a objetivos e a um impacto, de forma mais pragmática. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Já 8 minutos está dentro do... Então, quando a gente monta um método de avaliação, a teoria de mudança é essa primeira telinha, né? Aqui você tem a teoria de mudança nessa coluna azul, e aí você anexa a teoria de mudança, indicadores, fonte de verificação, uma frequência para você verificar, né? Quem que vai coletar, qual vai ser o método de coleta, e quem vai ser o responsável por cuidar ou verificar se isso realmente está acontecendo. Então, essa tela aqui é a tela da avaliação de impacto, tá? Ela é a tela básica, né, do que a gente poderia implementar na organização de vocês. Convido a todos a virem pesquisar, tem no Google, tem tudo, né, como que é essa teoria de mudança, como que você implementa dentro de um departamento, ou dentro de uma secretaria que tenha vários departamentos, né, como que você implementa dentro da sua organização, e como você anexa a isso, né, indicadores, fonte de verificação, frequência, coleta, porque aí, a partir disso, você tem atividade, você tem que verificar se aquela atividade realmente foi feita, você vai preencher cada um desses quadradinhos, garantindo uma documentação que realmente responda a essa lógica que você criou de que você está conseguindo. Então, eu tenho que montar fontes para verificar. Né, daqui a 6 meses eu vou perguntar para vocês, vai chegar lá no e-mail de vocês, oi, você poderia responder uma pesquisa? Depois daquela palestra, você chegou a pesquisar um pouco mais sobre outros temas? Né? Você chegou a entrar em algum curso de avaliação? Está interessado? Tem procurado? Então, eu já vou ali, né, saber se o meu objetivo está sendo alcançado. E para aqueles que responderam positivamente, que sim, que estão, que procuraram, que fizeram, né, que levaram esse conhecimento, que fizeram algum curso, eu posso perguntar para eles, vem cá, agora que você levou esse conhecimento, você já consegue sentir alguma diferença? Você, né, dentro da sua organização, como que foi a implementação? E o impacto geralmente precisa de um tempo, né, para acontecer. O objetivo é uma coisa que você consegue ver daqui a 6 meses, né, às vezes 3 meses depois do final do projeto. Agora, o impacto, às vezes, você precisa esperar um pouco mais. Geralmente, né, o impacto começa a acontecer depois de 1 ano,
que ele é uma coisa um pouco mais subjetiva, um pouco mais em colaboração, né, com a sociedade. Mas é assim que funciona. Então, eu convido vocês a, né, entrarem aí dentro desse universo. Aqui está preenchido, né, que tem uma atividade, né, a gente está falando, que eu usei o exemplo da inclusão social de moradores de rua na região metropolitana de Curitiba, né. Como eu já estou dentro do meu tempo, não vou dar todos os detalhes e passar cada um desses quadrinhos com vocês, mas quem quiser tirar um print para olhar, a ideia é justamente essa, né? O impacto é a inclusão social dos moradores de rua, a atividade é o acolhimento dessas pessoas em situação de rua, o resultado é que eles completem, aqui não tá finalizando a segunda atividade, né? O acolhimento de pessoas em situação de rua para fazer um programa, né, de habilitação para uma profissionalização, tá? Esse era, aqui cortou um pedacinho dessa parte do último momento ali da atividade. Então, o resultado é que esses acolhidos completem, né, o tratamento, passem pelo ensino que vai ser dado para eles, para que eles possam, então, retornar à sociedade e a sua família em um menor tempo, né, dentro do que a gente já verificou qual era o tempo médio, para que a gente consiga reduzir o tempo médio de retorno à sociedade, inclusão no mercado de trabalho. E aí você tem os indicadores, né, do que vocês podem colocar. Você pode colocar o número de acolhidos, você pode fazer, dentro desse número você tem que ter uma lista, essa lista você tem que pensar se ela vai ser diária, se ela vai ser mensal, né, você tem que saber se esse número de acolhidos o número que completou o programa, quantos não completaram, para você ter uma média, né, real do que realmente aconteceu. Aí, novamente, você tem que saber qual que vai ser a forma que você vai verificar, com que frequência, né, quem é o responsável por isso. Então, aqui o método de avaliação, ele visa estruturar de verdade, né, a teoria, que a gente chama de teoria de mudança por isso, porque tudo que a gente busca numa sociedade inicia-se de uma teoria, né, parte-se de uma ideia, que a gente acredita que vai acontecer, e aí a gente linka com uma forma mais pragmática de verificação dessa mudança, né, de que as coisas realmente estão acontecendo. E isso ajuda muito na verificação de retorno do investimento social, tá? A avaliação de impacto é uma excelente forma de verificação de retorno. Por quê? Porque quando você faz tudo isso, você tem uma documentação para demonstrar que você pode investir no meu projeto, que esse projeto foi bem investido, porque ele gerou esse retorno. Então, você tem dados de demonstração de retorno, né, de demonstração de que aquilo está funcionando, de que aquilo está dando certo. Então, a avaliação de impacto social é uma maravilha para você tanto conseguir captar recurso e demonstrar para o investidor, né, que valeu a pena, quanto para o governo entender qual o retorno, né, social que aquele projeto que ele está fazendo está realmente causando. E se não houve retorno, a avaliação de impacto ela é excelente para você saber agora como e onde você pode melhorar. Porque ela vai te dar um embasamento, né, de onde que você puxa, aqui, não foi aquilo que eu esperava. Né, essa atividade não teve o número de pessoas que eu imaginei, não teve o resultado que eu imaginei, então eu doei aqueles livros, mas eu não tive o número de leitores que eu gostaria, nenhum dos livros da biblioteca tem ali check-out, né, de que foi lido, de que saiu da própria biblioteca. Então, agora eu sei ali, eu tenho a fonte, né, eu coletei informações sobre o ciclo de atividade até o impacto daquilo, e eu consigo ver se tem alguma coisa que não está funcionando da forma que eu imaginei, abaixo do esperado. E aí eu posso assertivamente ir lá e melhorar, né? E transformar, e pensar uma outra forma, fazer uma nova hipótese, talvez, e verificar aquela hipótese. Então, eu consigo ter o conhecimento necessário para melhorar. E é isso, pessoal. Encerro aqui hoje. Deixa eu ver se a gente tem tempo para perguntas aqui. Acho que não é comigo, né? O que tem que me dizer se eles têm. Mas se vocês tiverem alguma pergunta aqui, eu posso responder. Aqui está dizendo que eu tenho 2 minutinhos. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que eu possa ter contribuído para o impacto positivo das pessoas que estão assistindo essa palestra. Doutora Carla, muito obrigada pela sua palestra. Talvez a senhora não tenha noção do quanto é importante, do quanto esse tema tem sido atual para o Ministério Público, uma vez que
nos últimos tempos tem sido fomentada o desenvolvimento, tem sido fomentado o desenvolvimento de projetos por parte dos membros do Ministério Público. E uma das questões que a gente tem se deparado é justamente a criação de pontos, de critérios de medição a respeito dos resultados, dos impactos, dos objetivos, para que a gente saiba justamente, a partir do que você falou, a situação atual, para que seja feito um retrato da situação atual e se tenha uma dimensão clara de quais são as modificações, as transformações que são objetivadas através desses projetos. Então, esse seu tema falado aqui, tratado na sua palestra, ele é muito relevante, ele é muito caro para o Ministério Público. Nós temos uma pergunta. Seria possível falar mais a reduz? Certo. Posso sim. O controle... Ixi, eu estou me ouvindo. Deixa eu mutar. Foi. O controle dos objetivos, ele geralmente entra ali naquela lista, né, aquela grandona que eu mostrei para vocês, e tinha a verificação, a fonte de verificação. Ixi, eu estou me ouvindo ainda quando eu falo. Desculpa, pessoal, deixa eu mutar a minha própria... Aqui, pronto. Quando a gente monta a lista de verificação, aquele quadro, né, que a gente chama de plano de monitoramento e avaliação, uma das coisas que a gente tem é a fonte de verificação. E o objetivo, geralmente é medido logo após terminar, ele tem fontes de verificações que são feitas logo após terminar a ação e outras um pouquinho depois. Então, logo após, por exemplo, terminou essa palestra aqui, a gente manda um e-mail já verificando, né, com aquelas pessoas os pontos que eu estou imaginando que vai acontecer. E outra eu posso esperar em torno de 3 meses a 6 meses, vai depender muito do que é o meu projeto, se é um projeto que eu já consigo verificar o meu objetivo logo em seguida, ou se é um projeto que eu teria que esperar um pouquinho mais para que as pessoas, como eu falei aqui, a palestra, né? Eu quero saber se o pessoal está levando para a sua organização. Pode ser que ele não vai fazer isso amanhã, mas dentro de um mês eu já consigo saber se eles começaram a querer, né? Uma semana até, a gente já sabe se a pessoa já está falando, se interessou pelo tema. Então, o objetivo, ele não é tão longo prazo. Ele é uma coisa que você consegue, às vezes, em uma semana, 3 meses, você envia por e-mail, você envia, às vezes, por telefone. É um pouquinho, né, fazer esse acompanhamento. É bom, às vezes, ter uma troca de como que você consegue que a pessoa realmente responda, realmente trabalhe com você para te dar essa orientação, ou busque dados que você não dependa da resposta da pessoa, mas ainda assim... a avaliação de impacto é um pouquinho trabalhosa mesmo, tá? Não posso dizer que é simples, fácil, tá? Não posso dizer que é simples, fácil, que tem uma fórmula mágica, porque você depende, né, do seu beneficiário trabalhar, te responder, te explicar, informar, ou de ter condição de ir lá e verificar por dados, de ter acesso a dados que demonstrem aquela mudança. Então, geralmente funciona assim, o controle ele vai ser montado antes do projeto começar naquele plano. Todo o controle do resultado, do objetivo e do impacto. Então, você vai pensar, vou fazer uma lista, vou mandar por e-mail, quem vai ser o responsável, né? Vou mandar daqui a 3 meses, você vai montar tudo naquela planilha lá de monitoramento e avaliação. E aí primeira vez, você vai fazer um teste, vai ver como é que foi o resultado disso, você conseguiu obter. Às vezes, na primeira vez que você manda uma lista e tal, você fala, poxa, não foi a melhor forma de conseguir obter o controle do que eu precisava, eu vou ter que mudar a estratégia, né? Mas agora você sabe, então você já pode melhorar essa estratégia. É basicamente assim. Daí a importância do bom desenho do projeto desde o começo, né? E a compreensão de que ele pode ser reavaliado, que na verdade não é nem que ele pode, que ele deve ser constantemente reavaliado para poder ser adequado ali à realidade, né? Porque uma coisa é o que a gente imagina que o projeto vai ser, outra é exatamente como ele vai se desenvolver na prática e como a gente vai conseguir aferir todas essas questões de resultado, de efeitos, de impactos. Doutora, muitíssimo obrigada. Olha, esclarecedora, e eu acho que é um tema que a gente pode, no futuro, voltar também a debater e aprofundar um pouco mais, porque é sempre importante a gente ter
essa percepção da necessidade técnica de abordagem técnica a respeito dessas questões dos projetos que são desenvolvidos aqui no caso, né, no nosso caso, pelo Ministério Público. Doutora, muito obrigada pela sua participação, nós agradecemos enormemente. Obrigada. Conta comigo, estou aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, agradecemos aos pronunciamentos apresentados, agradecemos os pronunciamentos realizados e, nesse instante, faremos uma pausa para o almoço, retomando nosso evento às 14h30.